Olá, seja muito bem-vindo ao Cidade Viva, o programa que conta histórias, descobre lugares e leva você para conhecer um outro lado de São Paulo. Hoje vamos visitar o Instituto Tomi Otaki. Ao meu lado, Ricardo Otaki, diretor do Instituto. Ele vai nos falar um pouco mais sobre esse edifício, esse prédio, que é um marco aqui para a cidade de São Paulo. Muito obrigada por receber o Cidade Viva aqui no Instituto Tomi Otaki, Ricardo. Um maior prazer. Bom, para a gente começar, esse bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse quando surgiu, o Instituto e qual era a proposta, dele. O Instituto surgiu há exatamente 15 anos. E foi feito aqui nesse prédio, é um prédio enorme, comercial, de escritórios, E então os empreendedores são os fundadores do laboratório Axê. E eles quiseram fazer então uma parte aqui no térreo, um pouco acima, um pouco abaixo, de algumas coisas que pudessem dar um retorno para a cidade, Cidade que acolheu esse laboratório muito bem, Então fizeram esse espaço para exposições, tem um espaço para convenções e tem uns teatros também, Então isso aí é uma coisa que eles dão em retorno à cidade de São Paulo, E pediram então para que a gente administrasse essa parte de exposições. Essa parte de exposições é uma parte que foi feita especialmente para receber exposições com quadros, esculturas, etc. E foi feito para ter a arte, mais ou menos do pós-guerra, pós-segunda guerra, até a atualidade, que na época a atualidade era 2001 e hoje a atualidade é 2016. E com isso então foi possível organizar um centro cultural com essas características e receber arte brasileira desse período. Esse período pós-guerra, até agora. E com isso, então, nós pudemos fazer exposições, debates, publicações, etc., que começaram com esse período aí. E nós fazemos, hoje em dia, aproximadamente 17 exposições por ano. E fazemos com exposições brasileiras, mas também a gente traz exposições estrangeiras. E quais os grandes destaques dessas exposições que passaram por aqui ao longo desses 15 anos? Bom, nós fizemos, por exemplo, um grande balanço em 2005, mais ou menos, de 1950 até 2005, em 4 exposições gigantescas, sobre a arte brasileira. E fora isso, fazemos também exposições de artistas brasileiros, de períodos brasileiros, e também começamos a fazer, a partir de um período, obras de artistas estrangeiros também. E aí nós temos artistas os mais variados e, ultimamente, fomos buscar artistas que conversassem melhor com o grande público da cidade de São Paulo. E aí, então, nós trouxemos uma exposição do Dalí, do Miró, da Frida Kahlo. A mais recente exposição do Instituto é Picasso, Mão Erudita, Olho Selvagem. A mostra leva ao público um acervo de peças que conta a íntima relação do artista espanhol com sua obra. Todos os itens foram doados pelos herdeiros do pintor e essa exposição é considerada uma das mais importantes do mundo. E nessas exposições, a gente traz um público de aproximadamente 500 mil pessoas, cada exposição em 2 meses, Quer dizer, é um público muito grande. O espaço é muito interessante, eu sempre venho, sempre que tenho oportunidade de vir a esse espaço eu venho, é muito aconchegante, interessante e as exposições são muito bem apresentadas, muito bem elaboradas. Então isso aí faz com que o público que nunca
foi ver uma exposição de arte, venha ver uma exposição de arte aqui. Então, a gente acha isso aí uma coisa muito interessante. Desenvolvemos um trabalho educativo muito forte, né? E hoje em dia nós nem chamamos setor educativo, nós chamamos setor de cultura e participação, de tal forma que todo mundo seja convidado a vir aqui, né? Temos visitas guiadas, né? Por dia nós temos umas 20 visitas guiadas, né? Então isso aí está possibilitando, né, que o público aqui de São Paulo, da cidade, né, vá adquirindo conhecimento e vá se acostumando, né, a ver exposições, né? Um dos maiores nomes da arte do Brasil batiza o Instituto, Tomi Otaki. Nascida na cidade de Kyoto em 1913, a artista plástica nipo-brasileira, então com 23 anos, veio ao Brasil visitar um irmão e ficou. Casou-se, teve 2 filhos e aos 40 anos começou a pintar. A obra de Tomi não é marcada apenas pela pintura. Uma das principais representantes do abstracionismo informal, durante os mais de 60 anos de carreira, ela se dedicou também na escultura e gravura. Dona de uma vitalidade impressionante, a dama das artes brasileiras trabalhou até os 101 anos. Ela faleceu em 12 de fevereiro de 2015. Bom, o senhor é filho da Tomi Otaki. Isso. E eu gostaria que o senhor falasse pra gente, na opinião do senhor, quais são os pontos mais marcantes, né, da carreira dela como pintora, escultora, artista de uma forma geral. E o que é que isso representa para a cidade de São Paulo, Brasil? Olha, a Tomi, ela sempre teve a preocupação de ser uma artista original. Ela nunca quis seguir outros artistas, tendências muito conhecidas, né? Ela sempre foi uma artista, né, que teve o caminho dela própria, né? Então isso aí permitiu que ela desenvolvesse um talento, uma linha de trabalho, né, que fosse, não digo único, mas fosse mais ou menos exclusivo, né? E isso aí, então, é uma coisa que eu acho que impressionou bem, né? Os críticos, os artistas, a população, mais ou menos, tal. Também a população, porque no fundo, a partir de uma certa idade dela, a partir dos 70 anos, mais ou menos, ela virou uma pessoa reconhecida na rua, né? Reconhecida na rua. Se naquele tempo tivesse essa coisa de selfie, ela sem dúvida seria a mais fotografada, né? Mas ela tinha que dar autógrafos, né? Ela tinha que conversar com todo mundo, né? Ela pintou no decorrer da vida dela, eu não sei precisar, mas mais de 500 obras, né? E ela sempre quis ter o ateliê na casa dela. E eu fiz o projeto para a casa dela em 1970. Então ela morou e trabalhou lá, né? Um ateliê que ela gostava muito, porque era um ateliê muito aberto. Para ela a luz natural é fundamental, né? E nessa luz natural tinha um jardim, um quintal, com muita planta, ela mesma que tratava das plantas, etc., né? E essa luz para dentro. Então, e esse processo de pintura, ela passou por várias fases da pintura, né? E a gente, tanto eu como o Ricardo, meu irmão menor, fomos acompanhando bastante e eu acho que ela contribuiu bastante, principalmente nas obras públicas. Ela é uma artista brasileira, ela é nascida no Japão, mas vindo aqui, ela foi representar o Brasil na Bienal de Veneza. Tinha que se naturalizar. Então ela se naturalizou, né? Bom, e ela então é uma artista brasileira que mais obras públicas tem. Bom, Ricardo, a gente está num espaço, inclusive, dedicado, né, à Tomi. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse lugar, sobre esse espaço aqui dentro do Instituto. Olha, esse espaço aqui é um espaço bem pequeno. Ele tem 3 metros de largura por 17 de comprimento, né?
Então, o que acontece é o seguinte, esse espaço aqui agora foi escolhido para a gente sempre expor coisas da Tomi, né? Então, essa sala fica organizada dessa forma durante uns 4 meses do ano. E depois a gente troca as obras, troca as técnicas, né? Troca os textos, né? Então a gente faz outra exposição. E isso aí a gente fez porque até então, até uns 3 anos atrás, a gente nem expunha os trabalhos dela, a gente expunha o trabalho de outras pessoas. Por que vocês não... Porque a Tomi falava assim, não, tem que expor outros artistas, é importante expor outros artistas, né? Porque o povo brasileiro precisa conhecer os seus conterrâneos, né? Que fazem as coisas. E o pessoal já conhece mais, assim, então não precisa ter muita coisa. Mas o pessoal reclamava muito, né? Os visitantes reclamavam muito e falavam que que tinha vindo de longe para ver obras da Tomi e não tinha obras da Tomi aqui, né? Então, como é que pode ser? É marco e é marcante, né? Porque é Tomi Otaki. Então, a própria exposição aqui do meu lado, a gente tem Tomi Otaki na cidade inteira, né? Tem as ondas no 23 e tem um monte de coisa que tá ali no dia a dia e muita gente passa do lado desapercebido, né? E isso que é importante, a gente ter noção do que está do nosso lado, a gente tem acesso e não, muitas vezes não usufrui, não tem conhecimento. É impossível imaginar o bairro de Pinheiros sem esse arranha-céu rosa púrpura. O projeto do prédio do Instituto é de autoria de Rui Otaki, premiado arquiteto paulista que imprimiu em mais de 300 obras realizadas no Brasil e no exterior uma liberdade plástica formada pelos movimentos, cores e originalidade. São vários itens importantes, resultados do quê? Resultado de um desafio. Desafio de fazer um projeto num ponto importante em São Paulo, porque é confluência da Vila Madalena, de Pinheiros e Alto de Pinheiros. Um é um bairro chique, Alto de Pinheiros. Outro é um bairro alternativo, os bares, artesanatos da Vila Madalena. E Pinheiros é um bairro que precisa de uma revitalização melhor. Mas é um ponto de encontro importante. E com isso, eu procurei fazer com que o projeto tivesse toda essa espacialidade integrada, não tivesse espaços fragmentados, né? Então resultou onde nós estamos no mezanino, o espaço todo integrado, né? Lá dentro está a exposição do Picasso, uma belíssima exposição, e lá embaixo todo o pátio, no fundo, exatamente aqui embaixo, o restaurante. Então desde lá da entrada a gente chega tudo aqui para o fundo, né? E a cobertura é de vidro e para suportar o vidro eu fiz um desenho com toda essa estrutura metálica, né, para que não seja um espaço comum, é um espaço ligado à arte. Então a própria estrutura metálica tem um desenho, né, que lembra a obra de arte. O Brasil é um país, na sua essência, de muita cor, né? Então eu faço as minhas obras com muito colorido, agora colorido forte, não é o azulzinho claro. Azul tem que ser azul forte, né? O verde, verde forte, e assim por diante. As cores todas com personalidade, eu falo com personalidade e com compromisso de cor, né? E a forma a mais que promova ao máximo a criatividade. A forma pode ser, a gente chama de orgânica, né? A forma não quadrada, não reta. A reta também é importante usar, mas tem a liberdade de usar também muita curva, né? Que são complementos importantes na composição de uma obra de arquitetura. Então foi feito uma parte que são escritórios, uma parte que é essa parte de exposições, tem um segundo volume, que é um volume também de escritórios, e tem ainda um pequeno centro de convenções e tem o teatro, né? Então tudo isso aí faz parte de um conjunto. Conjunto esse que é formado por 7.500 metros quadrados. Além de tudo isso que o Ricardo falou,
No grande hall do Instituto ainda tem restaurante, livraria e uma loja especializada em moda e artigos de decoração. E direto do Teatro CETIP, que funciona no Instituto Tomiotaki, a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí, o Cidade Viva volta já já. Estamos de volta com o Cidade Viva, hoje visitando o Instituto Tomiotaki. Além dos eventos proporcionados pelo Instituto Tomiotaki, o lugar oferece outras opções culturais para os visitantes, como a Livraria Gaudí. A Livraria Gaudí é especializada em livros de arte. Jorge Fernandes é proprietário do local e ele estava me contando que aqui é possível encontrar livros raros sobre o assunto, não é verdade, Jorge? É verdade, nós temos desde os livros fora de comércio, que não foram para as livrarias, bem como livros que só a gente tem por outros motivos. A gente comprou o final do estoque de alguma editora, por quê? Porque a gente tem a demanda. Então, o perfil do público que frequenta aqui a livraria não é só dos visitantes do Instituto, mas também pesquisadores, amantes da arte, não é isso? Pesquisadores, colecionadores de arte, artistas plásticos, pessoas que têm um interesse nessa literatura. E quando surgiu a ideia, quando foi que você pensou, né, em trazer a Livraria Gaudí para cá? Então, na verdade, nós fomos convidados bem no início do Instituto, justamente porque nós tínhamos esse expertise de trabalhar com os livros de arte. Nós temos uma tradição aí desde os anos 70 só trabalhando com livros de arte. E a arte não está apenas nos livros, não. Ela se mistura a outros produtos da livraria. A gente trabalha com objetos de arte, né, desenvolvidos por artistas. Por exemplo, aqui nós temos esculturas em palito de fósforo, nós temos capinhas de celular com estampas de quadros da Tomiotaki. Você vê aqui uma garrafinha, uma uisqueira com um quadro da Tomiotaki, tudo produtos que nós desenvolvemos em parceria com os artistas. E todos relacionados à cultura? Todos relacionados à cultura, à arte. Para você, como empresário, o que é que significa ter uma livraria dentro de um espaço cultural tão importante para São Paulo como o Instituto Tomiotaki? É muito bom, porque justamente eu consigo aqui agrupar aquele público que é o meu público, né? Eu acho que o Ricardo Otaki, que organizou isso aqui, ele escolheu as pessoas apaixonadas pelo que fazem e comprometidas com o espaço. Então você tem aqui um astral muito bom para trabalhar, desde o faxineiro ao segurança até a diretoria, todo mundo fazendo o que gosta, entendeu? Então, mais ou menos 6 meses depois da fundação, vocês já vieram para cá, né? Já viemos para cá. Então, vocês participam da construção desses 15 anos de história. Com certeza, com certeza. A gente está aqui desde o primeiro ano. A gente entrou 6 meses depois de inaugurado o espaço. E a gente apostou nisso aqui, nessa proposta. Há 5 anos, os visitantes do espaço têm a opção de misturar gastronomia e arte. O restaurante Santinho oferece culinária tropical brasileira aos frequentadores. Eu acredito que o alimento, ele alimenta mais do que só nutricionalmente. Ele mata mais do que a nossa fome de comer. Ele também mata a nossa fome de cultura, geografia, história, afeto.
Então, fazer uma receita é contar uma história. A gente teve Frida Kahlo recentemente, que foi uma delícia. Eu sou super fã dela, fui na Cidade do México, fui na casa dela. Então, a gente fez algumas interferências dessa cozinha mexicana, como um chip de banana da terra com bombom de guacamole. E agora também Picasso, então um pucheiro. A gente está sempre pesquisando e trazendo referências, unindo a gastronomia brasileira com essa referência internacional, pois nós não temos uma cozinha com purismos, né? Nós somos uma cozinha de misturas e miscigenações e super cabe na gastronomia brasileira trazer outras referências. Eu tinha acabado de chegar de uma viagem de Nova York, tinha ido num restaurante chamado The Modern, que fica no Noma lá, e voltei assim super entendendo que essa união entre a cultura gastronômica, a cultura artística era muito forte. Então foi uma delícia esse convite. Morena conheceu Tomiotaki e teve o privilégio de cozinhar para a embaixatriz das artes e da cultura no Brasil. Graças a Deus pude conviver muito com a Tomi. Eu fiz a comida da festa dela de 100 anos e ela era uma carnívora, adorava comer, adorava a vida. Então estar do lado de uma mulher tão forte, tão apaixonada, né? Ela morreu pintando no ateliê dela. Foi uma grande lição de vida. Eu me sinto grata por poder estar aqui ao lado do Ricardo e de todas as pessoas que seguem esse projeto. Quem visita o Instituto Tomiotaki ainda pode aproveitar o espaço para comprar uma roupa ou joia exclusivas ou, quem sabe, presentear alguém com um objeto decorativo. O maior diferencial da loja IT não está apenas nas peças que possui, não. Eu acho que o ambiente exala a arte, né? Eu acho que isso é essencial, entende? Então, o fato da loja estar aqui dentro, acho que acaba sendo uma referência, sabe? Está dentro de um lugar maravilhoso, né? Eu acho que nós trabalhamos com peças que são colírio aos olhos, né? Então acho que isso faz toda a diferença. Eu tenho muitos visitantes aqui no Instituto que costumam dizer que a loja é uma exposição à parte, né? Porque querendo ou não, elas entram, elas ficam deslumbradas com as peças da loja, passam horas aqui observando, conversando, isso é muito gostoso. Há essa preocupação de difundir a cultura para todas as pessoas, de todas as idades, de todas as classes. Essa é uma das preocupações aqui do Instituto, não é isso? Sem dúvida alguma, porque a gente, desde o começo, né, quis fazer com que a gente atingisse, né, primeiro, aquele pessoal mais desassistido, mais aqueles que não eram, não estavam, né, em nenhum meio, né, que favorecesse a pessoa a conhecer, né, a levantar conhecimentos, né. Nós temos aqui em São Paulo várias instituições muito interessantes, né. Nós temos a Pinacoteca, o MASP, o MAN, nós temos algumas galerias fortes, importantes, né. Temos o Museu Afro, né. Então, tudo isso faz parte do mundo artístico da cidade, né. E então, o que a gente procura fazer aqui é um espaço em que a gente tenha não só artes visuais, né, mas também design, arquitetura, e nós temos, né, agora estamos começando a fazer música também, né, mas não músicas como a gente ouve na USESP, né, todo mundo sentadinho, né, sem respirar, né, fica aquela coisa assim, né, e quando acaba todo mundo bate palma, né, tchau, tchau. A proposta aqui qual é, então? Então, aqui a gente deixa a coisa mais livre, né? A orquestra, o conjunto, os instrumentistas ficam nesse hall aqui, né? E o público fica meio que de pé, né? Inclusive, a primeira vez que houve um concerto aqui foi o maestro Gil Jardim, né? Da OCAM, que é a Orquestra de Câmara da Universidade de São Paulo, fez um concerto, né? E eu falei, bom, precisamos colocar as cadeiras, não precisamos colocar nada. E aí, estava cheio de gente aí, né? O barulho é como hoje, que é muito som, muito ruído, tal, assim. Ele começou a tocar com meia dúzia de músicos. Em 10 segundos estava o maior silêncio, todo mundo querendo escutar a música, né?
aí eles tocaram e tal. Assim. Então a gente vai inventando esses jeitos aí, que eu acho que é um jeito mais interessante, não é? De ver arte e as outras coisas da arte, né? Então essa coisa de o pessoal vir com bebê para mostrar é um pouco isso também, né? A gente faz questão, né, de fazer com que não seja necessário, né, ter assim um rigor tão grande, né? Existe um respeito muito grande com a arte, mas não precisa ter aquele rigor, né, para a pessoa ficar ouvindo durinha, né? Então isso aí eu acho que é uma coisa interessante, né? E o pessoal que vem aqui acaba voltando, né? É um presente, assim, né, ter esse espaço e receber obras de vários artistas famosos e conceituados, né, sempre tá tendo, assim, e é bom que eles também têm um dia que é gratuito, que aí gente de todas as classes pode vir aqui conhecer também. Você costuma sempre visitar aqui? Costumo, sou adepta daqui, eu venho aqui sempre que eu posso. Olha, eu acho que tudo que traz cultura, tudo que facilita o acesso à cultura é de extrema importância. Esse daqui é mais um equipamento muito importante para a cidade.